Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Quem já achou, levante a sua Bíblia. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós estamos agora querendo te ouvir, e eu sei que o Senhor está querendo falar. A tua voz nos faz bem, nos faz entender e ouvir perfeitamente a tua voz. Em nome do Senhor Jesus, usa a minha boca e abençoe a todos com essa palavra. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Hoje nós vamos aprender com a história de Saul. Saul, ele passou por uma situação difícil, mas ele entendeu que aquela perda era para ele ganhar. Tem perdas que são para nós ganharmos. Diz assim, você vai entender. Capítulo 9, versículo 1. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel. De quem mais? Filho de Zeró. Filho de Becarate. Filho de Afia, filho de um homem de Benjamim. Homem o quê? Poderoso. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. E perderam-se, o que é que eles perderam? As jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, e levanta-te e vai procurar as jumentas. Olha para mim, por favor, deixa a Bíblia aberta, vamos entender isso aqui. Uma jumenta no passado valia muito, era o meio de transporte. A jumenta era usada para o trabalho. Eu não sei quantas jumentas ele perdeu, mas ele teve um prejuízo e estava preocupado. Um jumento valia muito, uma jumenta mais, porque reproduzia. Hoje nós temos carros, hoje é totalmente diferente, mas a jumenta tinha um valor muito grande, e o pai perdeu jumentas. A Bíblia não diz se foram 2, foram 3, foram 10, mas elas se perderam, e ele se preocupou. Quem gosta de perder? Eu não conheço ninguém que gosta de perder. E ele perdeu, e ele ficou preocupado e disse assim para o filho Saul: Saul, pega um dos servos, um moço, e vai com você, e procure a jumenta. Não vamos ficar parados. Perdemos, vamos atrás, vamos buscar. Quem busca, encontra. Quem busca, acha. E Saul saiu para buscar as jumentas. Aí diz assim, olha só, versículo 4, não é isso? Passaram, pois, pela montanha de Efraim, e dali passaram a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. Também passaram a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de quem? De nós. Olha para mim, por favor. Saul, ele foi em um lugar, não achou. Foi em outro lugar, não achou. Foi em outro lugar, não achou. E ele disse assim, para o moço que estava com ele: vamos jogar a toalha. Não achamos, vamos voltar. Vai que meu pai começa a ficar mais preocupado comigo do que com as jumentas. Vamos voltar, não achamos. Ele estava quase voltando, ele estava quase se entregando, mas ele levou uma pessoa de fé com ele. Cuidado com quem você anda, hein? E entenda, se você não perseverar, Deus não vai poder fazer o que Ele quer na sua vida. Saul não tinha entendido ainda o plano de Deus. Saul estava preocupado com o quê?
Com as jumentas. A preocupação dele era com as jumentas. E passou um dia, e passou mais, e ele não achava. Andava para um lado, andava para o outro. Eu sei que é difícil. Você tenta de um lado, você tenta do outro, você corre daqui, você corre dali, você tenta de tudo que é maneira, e você não encontra a solução dos seus problemas. É difícil. E tem problemas que só Deus dá a solução. Tem problemas que só Deus consegue resolver. Não adianta. Tem gente que já vendeu o que tinha, não resolveu. Tem gente que já foi para os agiotas, já foi para os empréstimos, já tentou de tudo. Só Deus para resolver. Tem problemas que só Deus. E Saul estava quase se entregando. Até aí você entendeu? Aí diz assim no versículo 6. Porém ele lhe disse, aqui é o servo dele: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz, sucede assim, infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos o quê? Seguir. Olha o pensamento, olha aqui, ó. Saul já ia voltar. O moço que estava com ele falou: não, há um homem de Deus aqui na cidade, vamos a ele. Ele vai nos dar uma direção, ele vai nos dar uma palavra, ele vai nos dar um norte, e nós vamos conseguir resolver o problema. Quando você crê, quando você tem fé, você não desiste. Por mais difícil que esteja, por mais que você tenha tentado 1, 2, 10, 20 vezes, você crê que uma hora Deus vai honrar. E a palavra de Deus tem peso para você. E por isso que Deus fala contigo. E Ele vai falar com você agora, e você vai entender por que você está aqui. Aí diz assim, versículo 7. Então Saul disse ao seu moço: eis porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum tenho para levar o homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão 1/4 de um siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o quê? O caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar Deus, dizia assim: vinde e vamos a quem? Ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Você entendeu? Ele estava desanimado, ele estava querendo se entregar, ele estava preocupado agora não só com as jumentas, mas também com o pai dele, e ele estava querendo voltar. O amigo dele, o moço, o servo dele disse: não, tem um homem de Deus, vamos lá. Ah, mas eu não tenho nada. Ele falou: eu tenho, vamos lá, não vamos se entregar não, vamos resolver esse problema. Agora pule para o versículo 14, que é um pouco grande essa passagem, e eu quero agora chegar no principal. Subiram pois a cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto, porque o Senhor, quem? Revelara isto aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul o quê? Viesse dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, que era rei de Israel, né? Ele foi o primeiro rei de Israel, Saul. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Olha só, entenda isso aqui, entenda. Saul saiu de casa para procurar o quê? As jumentas que tinham perdido. O pai dele tinha perdido as jumentas, certo? As jumentas estavam perdidas. Saul saiu, quase voltava de mãos vazias. O moço deu uma injeção de fé. Cuidado com quem você anda, porque tem gente que anda com quem desanima mais ainda. Já está difícil, andando com gente derrotada, andando com gente que só fala besteira, é difícil. E o moço animou ele, e ele foi ao encontro de Samuel. Quando ele se aproximou de Samuel, Samuel estava para ir ao monte, ele ia subir no lugar alto, e ele encontrou Samuel. Ele não sabia
Mas Deus tinha falado um dia antes no ouvido de Samuel: eu vou mandar um homem de Benjamim aqui, e você vai consagrar ele a rei do meu povo. Ele vai livrar o povo das mãos dos filisteus. Saul preocupado com a jumenta, sem entender nada, e foi até Samuel. E Samuel já sabia que ele vinha, porque Deus tinha falado. Deus sabia que você vinha hoje. Deus sabia que você ia escutar essa palavra. Ele sabe que você está preocupado com as jumentas, com seus problemas. Eu posso dar nome a jumentas aqui. Você está preocupado com suas dívidas? Você está preocupado com os compromissos que você assumiu? Você está preocupado com funcionários que tem que pagar, com credores que você tem que honrar seus compromissos? Você está preocupado com muitas coisas, e de repente levando essa preocupação para a cama, que não te deixa dormir, levando para a mesa, que não te deixa comer direito, levando as jumentas para tudo que é lugar. Você nem sabe o que Deus tem para você, você nem imagina, porque você vai ver que as suas jumentas, os seus problemas não são nada diante de Deus. Entenda, por favor. Saul vai e encontra Samuel. Olha o que diz aqui, versículo 17. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem eu te falei, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração tu declararei. Olha o 20, lê alto agora. E quanto o quê? E quantas jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou a Saul e a seu moço e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram os 30 homens. Você entendeu? Você entendeu? Será que você entendeu isso? Quando Saul chegou até o homem de Deus, o homem de Deus falou assim: olha, você vai subir comigo, tem um lugar de honra para você. Não fique preocupado com a jumenta não, porque a jumenta já foi achada. Se sua preocupação era jumenta, fica despreocupado. Tira essa preocupação de você. Agora vamos comigo, porque Deus tem coisas grandes para você. Aí Saul disse: para mim, eu sou da menor família, eu sou da família simples, pequena. Só que Deus tinha escolhido ele para coisas grandes. Não olhe para a sua capacidade, porque Deus não capacita os escolhidos. Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. Você pode ser pequeno com os seus concorrentes, no ramo que você trabalha, mas se Deus te escolheu, você vai chegar aos grandes. E você não vai chegar aos grandes para se exaltar não, você vai chegar aos grandes para ganhar os grandes para Deus, para o Senhor Jesus. Você não vai chegar aos grandes para dizer que você é o bambambam não, mas para Deus ser glorificado e te colocar no meio de pessoas que precisam ouvir de Deus, porque só tem dinheiro, mas não tem a verdadeira riqueza, que é Jesus. Quando Samuel falou com ele, ele tomou um susto. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. De repente você não está entendendo nada. Mas louve a Deus pelas perdas que você teve, que trouxe você aqui. Louve a Deus pelas perdas, porque de repente você perdeu só para poder encontrar o que Deus tem para você. De repente as suas perdas fazem parte do processo para você viver o que Deus tem para você. De repente as perdas estão te afligindo, tirando sua paz, tirando seu sono, tirando sua vontade de viver, de comer. Mas Deus não quer que você saia daqui hoje preocupado. Deus trouxe você aqui para você entregar as suas preocupações a Ele.
Porque Saul, ele saiu de casa preocupado, sem nada, e voltou como rei. Ele saiu de casa com uma perda, preocupado, mas ele voltou com a grande vitória. De uma hora para outra a coisa mudou. Quem tinha perdido foi honrado. Você tem que crer que Deus escolheu você, e se Ele escolheu você, Ele vai capacitar você. Tem gente aqui que Deus capacitou e ela dá orientações a profissionais que estudaram no ramo que ela não estudou, mas Deus honra ela e dá sabedoria. Deus dá sabedoria. Quando Deus escolhe uma pessoa, Ele honra. Não importa se é pequena, não importa se é menor, não importa se não tem recursos. De repente, quando você vê testemunhos, quando você vê nós falarmos da grandeza de Deus, você faz parte desse grupo de Saul, que se vê tão distante, tão difícil de você alcançar. Mas se Deus escolheu você para coisas grandes vão acontecer, e vão acontecer para a glória dEle. Está dando para você entender? Agora olha só que coisa interessante. Olha só, capítulo 10, versículo 1. 10:1. Então tomou Samuel um vaso de quê? De azeite, e lhe derramou sobre a cabeça, e beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Apartando-te hoje de mim, acharás o quê? 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam o quê? Acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Olha para mim, por favor. O homem de Deus consagrou Saul a rei. Ele nunca imaginou o que Deus ia fazer na vida dele. Você nem imagina o que Deus tem para você. Por mais que você tenha visão, por mais que você pense grande, você não sabe o que Deus tem para você. Ele ungiu Saul e disse: quando você sair daqui, você vai encontrar 2 homens, e esses homens vão dizer para você em tal lugar que as jumentas foram achadas. Às vezes Deus permite sumirem as jumentas, problemas se levantarem, só para mostrar que o plano dele é maior do que o nosso. Se Saul não perdesse, ou se o pai de Saul não perdesse as jumentas, ele não ia procurar. E se ele não fosse procurar, ele não ia encontrar Samuel. E se ele não encontrar Samuel, ele não ia ser ungido a rei. De repente, se você não estivesse passando por problemas, você não estaria aqui, e Deus não estaria falando com você para mostrar o que Ele tem para você. Está dando para você entender? Faz parte do plano. Saul não tinha entendido. Não tinha entendido. Ele falou: fica tranquilo, quando você sair daqui, 2 homens vão te mostrar que seu problema está resolvido. O problema que você não conseguiu resolver, Deus já resolveu. Às vezes você está tão perdido que você esquece que Deus não está perdido não, que Deus sabe o que vai fazer na sua vida. E daqui a pouco, o que você não conseguiu resolver, Ele vai resolver. E Ele vai mostrar para você que isso não é nada, que Ele tem coisas maiores para você. Está dando para você compreender? Ele diz: pode ir, porque agora seu pai não está mais preocupado com as jumentas. Você vale mais do que as jumentas. Cuidado, você que valoriza mais as coisas do que as pessoas. Cuidado, você que está tão preocupado com sua vida financeira, que está deixando seu casamento para o buraco esfriar. Cuidado, você que está levando as jumentas para a sua cama e está dando desculpas que é isso que está esfriando seu casamento. Cuidado para onde você leva as jumentas, para onde você leva os seus problemas, porque os seus problemas Deus sabe como resolver e vai resolver. Agora eu quero te ensinar a última coisa. Olha que coisa forte. Capítulo 10, no versículo 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás o que? Com eles, e tornar-te-ás como um outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão. Por quê? Porque Deus é contigo. Olha para mim, você já viu as pessoas dando testemunho dizendo: olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas o principal é o Espírito Santo. Nada se compara com o Espírito Santo. Você tem que ter visão, entender isso. Porque quando você tem Deus com você,
Você pode não ter resolvido os problemas lá de fora, mas Ele já colocou aqui dentro a certeza que Ele vai resolver. Então você não leva problemas para lugar nenhum, você leva paz, porque você sabe que está tudo nas mãos de Deus e vai dar tudo certo, porque Ele é com você. Amém? De repente aparece as jumentas. De repente Deus tocou em coisas para mexer com você, para você orar mais, buscá-lo mais. Ele sabe como fazer, ou não sabe? Ele sabe. Saul era inseguro, mas ele era inteligente. Olha só, para terminar o que ele fez. Isso aqui é um segredo para você, tá? Agora vá no versículo 14. E disse-lhe o tio de Saul a ele e ao seu moço: aonde foste? E disse ele: a buscar jumentas. E vendo que não apareciam, fomos a quem? Samuel. Então disse o tio a Saul: declara-me, peço-te, o que vos disse Samuel. E disse Saul ao seu tio: declarou-nos, na verdade, que as jumentas foram encontradas, porém o negócio do reino, o quê? De que Samuel falara, não lhe declarou. Você entendeu aqui? Samuel falou: você vai dominar sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus. Mas não tinha acontecido ainda, só ungiu ele. Quando ele chegou em casa, o tio dele: me fala tudo, eu quero saber de tudo. Tem gente que está perto de você só para saber das coisas. Cuidado, tá? Sabe por que ele não falou tudo? Porque não tinha concretizado ainda, estava no processo. Então ele queria esperar acontecer para depois falar. Cuidado você que declara tudo para quem não deve declarar. Cuidado você que fala tudo para quem você não deve falar. De repente coisas na sua vida, no meio do caminho, se atrapalham, se embaraçam, porque você fala antes da hora. Boquinha fechada, espera acontecer. De repente surge Saul como rei de Israel. De repente vem a honra que Saul nem imaginava. O que é que isso quer dizer, bispo? Isso quer dizer que se você não voltar atrás, se você não desanimar, o Deus que tem visto você sair de casa na dificuldade para chegar aqui, dificuldade para colocar gasolina, para pagar o transporte, dificuldade para tudo, mas você não desiste, esse Deus vai te honrar. Daqui a pouco você vai ver Deus honrando, e quando Ele honrar, todo mundo vai ver que Ele é Deus na sua vida, que Ele é com você. Deus é contigo. Fique em pé e diga: Deus é comigo. Não fala com fé, Deus é comigo. Aprenda essas lições. Primeiro, pare de levar jumentas para tudo que é canto. Entregue na mão de Deus seus problemas, suas preocupações. Segundo, cuidado com quem você anda. Terceiro, feche a boquinha e não fale as coisas antes da hora. Quarto, continue perseverando, porque Deus vai te honrar. Tenha visão, porque o mais importante é o Espírito de Deus estar com você. Porque se Ele estiver com você, o que a ocasião te pedir, você vai fazer. Se Ele estiver com você, então você vai ter a direção certa, porque Ele nos guia. Deus quer que você tenha o Espírito dEle, e nós também queremos que você tenha. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. Bíblia aberta em Mateus 8:29. Pai, fala conosco através da Tua palavra, que de fato essa palavra produza salvação, temor. Dai-nos o Teu entendimento, meu Deus. Queremos ouvir Tua voz nessa noite. Orienta-nos, desperta-nos. Estamos aqui pela nossa alma, estamos aqui para desenvolver nossa salvação. Ajuda-nos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço. Amém. Hoje eu quero falar sobre o temor e sobre a balança de Deus. O momento que Deus nos chama para juízo. E quando isso acontece, não dá tempo de absolutamente nada. Mas eu queria falar sobre você.
Antes eu quero te ensinar uma coisa que está aqui em Mateus 8, 29. Diz assim, vamos ler. Quem estiver com a Bíblia, acompanhe na Bíblia. Quem não estiver, dá uma olhadinha no telão e vamos juntos meditar. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, filho de quem? De Deus. Lê alto agora. Quem falou isso? Os demônios, quando viram o Senhor Jesus. Eu já vi pessoas dizendo assim, bispo, perguntando assim, né? Eu já ouvi pessoas perguntando, bispo, por que Deus não acaba logo com o diabo? Por que Deus não destrói logo o diabo? Eu quero que você entenda que o diabo já foi julgado e condenado. Ele sabe que ele vai ser atormentado eternamente. Quando o Senhor Jesus veio a esse mundo e ele se deparou com os demônios falaram: vieste nos atormentar antes do tempo? Em outras palavras, eu sei que o que nos aguarda é tormento. Então, os demônios já estão julgados. Lúcifer quis ser mais do que Deus e se deu mal. Quem vai no caminho de Lúcifer, quem vai no caminho do orgulho, sempre se dá mal. Ele se deu mal. E os demônios que acompanharam ele também se deram mal, porque se rebelaram contra Deus. Por isso que a rebelião para Deus é pior do que a feitiçaria. É o pecado do diabo. Então eles se deram mal, estão no mundo, estão agindo no mundo por um tempo, mas eles sabem que tem pouco tempo aqui na terra, porque o fim está chegando. O fim está chegando. E o diabo sabe muito bem isso. Por mais que você conheça a Bíblia, por mais que eu conheça a Bíblia, o diabo conhece mais do que todos nós juntos. Ele não tem mais chances. Ele não tem mais oportunidades. Ele sabe que ele vai ser atormentado pelos séculos dos séculos. Ele já sabe, e eles confessaram: vieste nos atormentar antes do tempo. Já começou, não é agora, é no final de tudo que nós vamos ser atormentados pelos séculos dos séculos. Era isso que os demônios estavam falando para o Senhor Jesus. Agora, a vontade de Deus não é que o ser humano vá para o inferno ser atormentado. O inferno é o lugar onde ele vai lançar toda a ira dele. É um lugar que não tem luz, que não tem alegria, que não tem paz, que não tem Deus. É um lugar de horror. Depois você lê Marcos 9, do 43 até o 48, você vai ver o Senhor Jesus pegando pesado e pedindo para sermos radicais. Nós já lemos isso aqui, ele dizendo: se sua mão te faz tropeçar, corte. Se o seu olho te faz tropeçar, arranque. Se sua perna te faz tropeçar, corte. Ou seja, corte o que tiver que cortar da sua vida, mas não vá para esse lugar onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Isso me dá temor. Todos nós, acredito eu, que já experimentamos nos queimar alguma vez. Há quem tomou algo muito quente e queimou a língua. Doeu, não foi? Eu também. Já queimei minha língua. Há quem já teve queimaduras no corpo. Se o fogo partir para cima de você, logo você se afasta. Você foge do fogo, porque a dor do fogo é insuportável. O fogo aqui nesse mundo, ele vem, mas ele apaga. Seja numa casa, seja numa floresta, seja em qualquer lugar, ele apaga. Mas lá o fogo não vai apagar. A dor é muito grande no inferno.
Eu já falei que se nós fôssemos dar um pulinho lá de 10 segundos, não teríamos mais nenhuma resistência para com as coisas de Deus. Se esse mundo já está mal, e não é 1% do que é o inferno, imagine o que é do lado de lá. Imagine. Só que ele fala que o bicho não morre. Tem certos bichos, se tocar no seu corpo, você dá um pulo e mata logo. Lá não vai poder matar. Vai ter que conviver com bicho, com fogo. Quem não gosta de barulho, se entrega a Jesus, porque lá vão ter gritos, choros, ranger de dentes, pelo século dos séculos. Entende por que Jesus era tão radical quando falava do inferno? Veja no que você está tocando de errado e pare. Está tocando em dinheiro sujo, está tocando na mulher dos outros, no homem dos outros, está tocando em algo desonesto, tire a mão, corte isso. Está olhando para onde não deve, para a vida dos outros, para a mulher dos outros, para o homem dos outros, está olhando para onde não deve, tire os olhos disso. Está indo para onde não deveria ir, pare de ir. Está andando com quem não deveria andar, se afaste, mas não vá para o inferno. Ele foi radical, ele pegou pesado, porque ele sabe o que é o inferno. Ele sabe e não quer que nenhum ser humano vá para lá. Repito, é o lugar aonde Deus vai despejar toda a sua ira. Então nunca mais as pessoas vão ver a natureza, a luz, nunca mais vai ter alegria, vai ter choro e ranger de dentes. Aí você diz assim, tá bom, mas a ira de Deus, e cadê o amor desse Deus? O amor desse Deus está em Jesus. O amor dele está em Jesus, que bebeu o cálice da ira de Deus, para nós bebermos o cálice da salvação. Como assim, bispo? Jesus sabia que o cálice que ele ia beber era doído, era de dor. Ele chegou a orar dizendo, Pai, se possível passa de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade. Ele aceitou beber esse cálice da ira de Deus, que foi levar todos os nossos pecados na cruz, para hoje podermos beber do cálice da salvação. Agora, eu quero que você entenda, nós estamos na fila da morte, certo? Cedo ou tarde chegará a minha hora, a sua hora. Agora, Deus é um Deus que avisa, que alerta, que exorta, que ensina, que tenta salvar. A ira só vem quando a pessoa abusa, extrapola, passa do limite e o cálice da iniquidade dela transborda. Aí acabou para ela. Acabou. Quando chega a hora de Deus nos chamar a juízo, não tem mais o que fazer. Tem antes, não depois. Abra em Daniel 5,18. Vamos para Daniel no capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 18, por favor. Daniel 5,18, diz assim. Vamos no, deixa eu ver aqui, peraí. Vamos no 22. Daniel 5,22. Você entendeu que para o diabo não tem mais chance? Você entendeu que para ele acabou? O que é que está definido para eles? Para os demônios? Tormentos. Certo? Tormentos. Vieste nos atormentar antes do tempo? Para nós não. Nós estamos vivos. Nós temos chances. Nós temos oportunidades que Deus está nos dando de salvação. Agora vamos falar sobre esse rei. Ele, acharam? Daniel 5,22. Achou? Deixa a Bíblia aberta. Quem tem dificuldade vai acompanhar no telão. Você que tem dificuldade para abrir,
mas agora eu queria que você olhasse para mim e entendesse o que eu vou te falar. O pai dele virou bicho. O pai dele se orgulhou. O pai dele se achou um Deus. E Deus abateu, porque Deus abate o orgulhoso e dá graça ao humilde. Ele não deu glórias a Deus, e ele virou bicho. O filho dele viu, o filho dele sabia. E um certo dia, o filho dele fez uma festa, passou do limite e mandou trazer os utensílios do templo para beber com os convidados. Ele não sabia que aquilo ali seria fatal para ele. Só que ele era rei. E ele pensou que porque era rei, ele poderia fazer o que quisesse. Não importa o nosso título, não importa o tempo de igreja, não importa quem é. Nós colhemos o que plantamos. Se não tivermos temor, a conta vai chegar cedo ou tarde. E a conta chegou para Beltsazar. No meio da festa, a graça acabou. No meio da festa, uma mão escreveu na parede e deixou ele atormentado. E ninguém conseguia entender o que era aquilo. E mandaram chamar Daniel. E Daniel mostrou, revelou o que tinha acontecido. Aí diz assim no 22: E tu, Beltsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu e teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino, e fez o quê? E acabou. Tekel, pesado foste aonde? Na balança, e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltsazar que vestissem a Daniel de púrpura, a quem lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reinado. Lê alto agora. Naquela noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus. E Dário, o medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Olha para mim, por favor. Estava tudo bem. Ele fazia uma festa, um banquete. Ele estava se achando e passando do limite. E Deus olhando. Na hora que o cálice transbordou, Deus falou: acabou. Uma parede aparece, uma mão aparece na parede, escrevendo. E ele não sabia o que era aquilo. Daniel falou: olha, o significado disso é que Deus tirou o seu reino, acabou o seu reino, vai dar outro, acabou. Você foi pesado na balança de Deus e você foi achado em falta. Aí ele falou: olha, Daniel é muito sábio, ele vai ser o terceiro homem do meu reinado, coloca ouro nele. Não adianta, não adianta. Já viu aquela pessoa que quer agradar o pastor? Já viu aquela pessoa que, coitada, ela não entende o que o homem de Deus quer. O homem de Deus quer que você largue o pecado, que você conserte sua vida com Deus. A mulher trouxe o marido com a vida tudo errada para conversar.
e orientando ele, na maior tensão pela alma dele. O senhor larga essa vida, se apegue com Deus. O senhor faz aniversário quando? Eu falei, senhor, eu não estou preocupado com presente, com aniversário. Ah, é? Não, porque eu ia trazer um negócio para o senhor, que eu vou viajar. Eu falei, senhor, eu estou falando da sua alma. Sabe aquela pessoa que não está entendendo nada, não está preocupado com o mais importante? Eu falei, sua alma, o senhor escapou da morte nesse período, o senhor teve esse acidente, escapou da morte, o senhor passou por aquilo. Senhor, não brinque com isso. Não brinque. Ah, quando der eu vou vir, eu vou pegar para valer. Não é quando der, Senhor, é agora. Deus está te dando chances. Mas não aproveitou. É triste isso. Depois que Deus chama para a balança, não adianta querer fazer nada. Zero. Depois que Deus chama para a balança, é juízo. Deus falou, você já foi pesado, está em falta. Isso é para nós colocarmos a barba de molho e pensarmos, eu estou em falta em quê com Deus? Eu estou em falta em quê? O que é que eu preciso arrumar na minha vida? Eu estou em falta com quê? Para que eu resolva logo isso aí. Não é nem hoje, mas agora. Eu não sou dono do tempo. Eu não sei o meu tempo. O tempo que me resta, o tempo que eu ainda tenho. Eu não sei o tempo que você ainda tem. Mas eu sei de uma coisa, cedo ou tarde ele vai acabar. E se formos pesados na balança de Deus e achados em falta, é juízo, é tormento eterno. Você já foi atormentado por demônios? Você já teve perturbações? É bom? É horrível. Só quem já foi atormentado por demônios sabe o que é. Você já teve um sonho perturbador? Que você acordou e ficou respirando fundo e o sono foi embora? Um sonho perturbado, um sonho que parecia que não acabava nunca, um sonho horrível. Já teve isso? Como é que foi? Foi bom? Foi bom quando você acordou e falou, meu Deus, bom que era sonho. E demorou um pouquinho para voltar ao normal. Desculpe, você ficou, ai meu Deus, que bom que não foi verdade. Que maravilha. Mas foi sufoco. Você deve ter contado para alguém o seu sonho, dizendo, meu Deus, que sonho foi esse? Meu Deus, iam me pegar, meu Deus, iam me matar, meu Deus, você ficou. Mas foi um sonho, passou, foram alguns minutos. Imagine uma coisa que nunca passa, imagine uma coisa que nunca acaba. Então hoje, o maior problema é a falta de temor. Temor diante de Deus, do Deus que tudo vê. As pessoas vêm na igreja, na sua maioria, para resolver problemas, para suprir necessidades delas. E quando nós tocamos no assunto principal, que é a alma, poucos se importam. Por exemplo, você que já comprou coisas na rua, você já comprou um pão na padaria, você já comprou uma carne no açougue, você já comprou uma coisa na rua, numa loja. Você sabe o nome dos vendedores que você comprou? Você não sabe, porque você não estava interessado em conhecer eles. Você queria o produto, você queria seu pão, você queria sua roupa, você queria sua mercadoria. Disse o preço, você pagou e foi embora. Mas isso não funciona com Deus. Quando você lê o Salmo 91 e ele anunciando a salvação, ele mostraria a minha salvação. Antes ele fala, porque conheces o meu nome. Deus quer ser conhecido, Deus quer ser considerado, Deus quer ser temido, Deus quer ser respeitado, Deus quer comunhão. Deus não quer ser garçom, Deus não quer ficar atendendo às nossas necessidades apenas. Tá bom, quando nós começamos na fé, tudo bem, eu também vim para a igreja assim, querendo resolver problemas, até que eu entendi que eu tenho uma alma, que Jesus morreu por mim, sofreu e sofreu mesmo. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre quem? Sobre Ele. Pelas chagas dele nós fomos sarados. Ele que sofreu no nosso lugar.
Quando eu entendi isso, eu não pude mais viver sem temor e sem anunciar a palavra dele. Eu me sinto cobrado por ele em pregar a palavra dele, sabia disso? Eu me sinto cobrado por ele. Agora eu acho estranho uma pessoa se dizer de Deus e dar desculpas para ele. Eu não tenho tempo. Não, mentira, porque você trabalha com pessoas, você estuda com pessoas, você mora num prédio onde tem pessoas, você mora numa rua onde tem pessoas, você não fala dele, porque ele não é a sua prioridade, porque sua alma ainda não está salva, porque o dia que estiver salva, você vai falar para ele de todo mundo. Sabia que nós temos um trabalho lá na Sibéria, um dos lugares mais frios do mundo, não tem pastor, mas uma mulher que se converteu foi para lá, e todo domingo ela pega, evangeliza e leva 150 pessoas para um lugar e liga a transmissão para assistir o culto pela transmissão. 150 pessoas, uma mulher na Sibéria. Você falou de Jesus para alguém essa semana? Você ganhou alguma alma esse ano? Você traz pessoas para Deus? Você aproveita as oportunidades que você tem e você semeia a palavra de Deus? Porque daqui a pouco nós vamos estar diante de Deus, e o que conta para Ele é a sua entrega e o seu serviço para Ele. Amém? Isso é que vai contar, o resto passa. Mas o diabo nos quer preocupado com o resto. Não tem pastor para nós mandarmos para a Sibéria. O rapaz deu um testemunho pela manhã, policial aqui de São Paulo, nunca tinha ouvido falar de Jesus. Nós temos no Brasil pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Por quê? Porque os milhões de cristãos, na sua maioria, estão preocupados com eles mesmos, com as suas necessidades. Estão preocupados em resolver os problemas, estão preocupados em bênçãos, mas ainda não entenderam o plano da salvação. Porque o dia que eles entenderem, eles vão ganhar almas, e mais, vão temer a Deus, vão ter mais temor, não vão ficar misturando o santo e o profano, não vão ficar mais misturando as coisas certas e as coisas erradas, porque vai ter uma prestação de conta. E sabe quem vai chamar para juízo? Abra aí Jeremias 23, versículo... Jeremias 23, só voltar um pouquinho de Daniel, 23. Vamos ouvir aqui, Jeremias 23. Acharam? Jeremias 23. Posso ler? Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Quem é que diz? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Olha para mim, por favor. Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Você já falou para alguém assim, não vem não que eu te conheço? Já falou para alguém assim? Você engana os outros, a mim você não me engana não, eu te conheço. Quem já falou isso para alguém? Não vem com carinha de santo não que eu te conheço. Não vem não com esse jeitinho aí porque você quer alguma coisa de mim. Conhece gente assim? Quase não tem, né? Que já aprontou com você uma vez, duas vezes, você já conhece. Só que você conhece um pouco dela. Deus conhece tudo da gente. Não dá para esconder. A melhor coisa é reconhecer os erros e pedir misericórdia. Enquanto há tempo, enquanto não foi levado para a balança, enquanto não foi chamado para juízo. Porque na hora que chegar o momento da prestação de conta, não vai dar tempo para nada. Se Belsassar estivesse se consertado antes, tinha se dado bem. Não se consertou e se deu
todos que não se consertaram e foram chamados a juízo, se deram mal. Não vai ser eu, não vai ser você que vamos nos dar bem. Antes do juízo, perfeito. Depois, não dá. Ele vê. Ele sabe o que eu faço e por que eu faço. Ele sabe o que eu não fiz e por que eu não fiz. Ele sabe, ele conhece. É isso que me dá temor. O maior problema no meio dos cristãos é a falta de temor. Tem temor? Então tem respeito a Deus. Se leva a sério. Se está errado, confessa. Se está sujo, se limpa. Se caiu, abre o jogo. Não é orgulhoso, não fica querendo mostrar que está bem. Tem gente, quando nós chamamos assim, ó, você que está com a vida errada, venha se consertar. Gente que está com a vida errada e não se conserta não. E ela fica no lugar, não vou não, porque se eu for vão ficar olhando, vão ficar dizendo, olha, esse fulano está com a vida errada. O que você tem a ver com os outros? Eu já vi pessoas que tinham demônios e na adoração ficava com medo de manifestar, porque os outros iam olhar. Aí quando acabava o culto, bispo, faz uma oração que eu tenho um negócio aqui. Já me pediram, o senhor faz na salinha, bispo, para ninguém ver. E eu já manifestei na frente de todo mundo. E me libertei, estou aqui. Porque o meu Senhor Jesus se expôs também, porque eu não posso me expor. Se minha vida vai mudar. Mas é o orgulho. Não vou não, porque, não vou não, eu tenho um tempo de igreja, é porque eu sou fulano, beltrano, eu tenho um tempo, tenho um título. Daniel falou, ele tirou o seu reino, acabou. Você brincou demais, você passou do limite, acabou. Deus tem misericórdia da gente. Eu não quero que você melhore. Não adianta você melhorar e continuar perdido. Tem gente toda assim, não, eu melhorei muito depois que eu vim para a igreja. Mas você ainda está perdido. Ou você já se entregou. Ou você já sepultou a velha criatura. Vai ter batismo hoje. Quando acabar o culto, eu vou estar te esperando dentro do batistério hoje. Abre essa parte aqui para mim, por favor. Abre aqui o batistério. Eu vou estar aqui dentro. Esperando você que quer morrer para o mundo, mas nascer para Deus. Esperando você que crê no que Jesus disse. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Não posso fazer nada, ninguém pode fazer nada se a pessoa não crê. Vai ter batismo hoje. Vai ter entrega total e completa para quem quiser. Bispo, mas está frio. Não interessa. Se você quer salvação, tem salvação para você. Bispo, eu não trouxe roupa, eu te empresto roupa. O problema não é esse. O problema é que muitos ainda não querem largar o pecado. Elas não querem ser radicais com a vida delas. Elas gostam do que estão fazendo. Mas o diabo também está gostando, porque ele sabe que ele não vai ficar sozinho no inferno. Tem uma multidão indo para lá, e está louco para você ir para lá também. Ser queimado como ele, atormentado como ele, será. Viver no meio dos bichos como ele, enquanto Deus tem o céu para a gente. Quando eu chegar no céu, sabe quem é que eu quero ver? Deus. O Deus que eu me entreguei. O Deus que me ajudou a entender o plano da salvação. É Ele que eu quero encontrar lá. O meu Senhor Jesus que me perdoou, que me deixou beber do cálice da salvação. Eu mereci o cálice da ira, mas eu bebi o cálice da salvação e tenho bebido. E você pode beber o cálice da salvação. Você pode conhecê-lo hoje. Ele pode se revelar para você, ainda dá tempo. Espero que você tenha ouvidos para ouvi-lo. Passe a ter temor a Deus, antes que sua vida acabe aqui. As coisas que estão acontecendo. Acabou de ter um terremoto violento agora, na Turquia. Acabou. Eu vi o anúncio que ano que vem, aqui em São Paulo,
vai ter o transporte aéreo. Vocês viram? Já fizeram as compras e a Embraer vai entregar os primeiros carros voadores, e agora em 2026 nós vamos ver os carros voadores em São Paulo. Já foi vendido 50 aqui para São Paulo. Foi anunciado hoje. A tecnologia avançando. Estão falando sobre uma falsa paz. Estão tentando acabar com as guerras, com as guerras espalhadas pelo mundo afora. Mas vai vir um tempo de muito engano, para depois o diabo mostrar a face dele e começar o período mais triste da história da humanidade, como nunca houve antes, o período da grande tribulação. Que Jesus tem espaço na sua vida hoje, que você aceite o sangue dele para lavar você dos seus pecados, e que você comece a levar Deus a sério, porque Ele está vendo você. Ele não vê você só aqui dentro, não. Ele vê você lá fora. Ele vê você quando ninguém vê. Ele vê você, Ele me vê na nossa solidão, sozinhos. Fique em pé no seu lugar, por favor. Na frente da sua cadeira tem a Santa Ceia. Pegue, por favor. Segure na sua mão a Santa Ceia. Olha para mim agora com a Santa Ceia na mão. Você pode vir aqui como se vai no mercado. Me dá uma carne, uma fruta aí. Você pode vir aqui como se vai numa padaria, me dá um pão aí, no açougue, me dá 1 quilo de carne aí, e não conhece o nome de ninguém ali. Mas você pode conhecer hoje o nome de Jesus, o seu Salvador. Esse é o amor desse Deus que deu a vida por nós, que está te avisando. Eu tenho uma balança. Vai chegar a hora, o dia vai chegar. Vai chegar a sua hora. Eu tenho entendimento completo em relação a isso. Eu tenho entendimento claro em relação a isso. Eu sei que vai chegar a minha hora. Se você tem alguma coisa para se consertar, alguma coisa para arrumar na sua vida, se você tem alguma coisa para reparar, para se limpar, vem aqui na frente. Venha antes que Ele te chame para juízo. Venha antes dele falar, acabou, é hoje. Venha. Você pode, olha para mim por favor, você pode ter a melhor vida do lado de cá. Se você for para o inferno, já era. Você pode ter vivido uma vida aqui 100%. Se você for para o inferno, você está perdido. Chegando aqui, feche os seus olhos e faça dessa canção a sua oração. O dia vai chegar.